Olá, tudo bem? Eu sou a Cleusa Oliveira, da Lex Eventos. A Lex é uma empresa que já tem quase 10 anos, que ela se dedica especialmente para noivos e é com quem eu me comunico habitualmente no Instagram e pelo WhatsApp, quando alguém entra lá vai ver alguma coisa sobre isso. E, e tudo começou justamente por conta do sacramento do matrimônio. Eu fiz muito tempo voluntariado numa associação feminina, numa ONG só para mulheres de capacitação profissional. E eu trabalhava nas atividades culturais, em alguns treinamentos também, e servia em tudo, né? Na limpeza, ajudava a fazer as coisas beneficentes, conseguia captar recursos e, primordialmente, atender cada família, né? Cada pessoa, cada menina, né? E aos poucos fui conhecendo as famílias delas também. E muito interessante, né? Que o estudo eu parecia que eu estava ajudando, mas eu acabei aprendendo muito mais e recebendo muito mais do que me doar. Porque eu pude conhecer muito sobre o ser humano, sobre as pessoas, né? Pessoas diferentes entre si, situações, e é muito enriquecedor, né? Foi muito agitado esses tantos anos que eu passei fazendo isso, tal, né? Faço ainda, mas bem menos agora, por várias circunstâncias que surgiram, né, no meio do caminho aí, de uns 10 anos para cá. Mas aí eu foquei um pouco nessa situação de continuar ajudando as famílias através desse primeiro passo que a família dá, que é o casamento, né? E eu tô falando toda essa historinha, assim, introduzindo, porque eu comecei a usar a internet, né, e o Instagram, Facebook e tal, né, justamente para falar dessas coisas e expor as ideias, né, mostrar, me comunicar com essas próprias pessoas, porque no final se tornou muitas pessoas que eu fui conhecendo, né. Ao mesmo tempo estudei sim, né, e estudo até hoje para saber fazer da melhor forma os eventos, né, e a diferença de um evento que é corporativo e um casamento, enfim, para poder fazer da melhor forma, né, da forma mais elegante, mais completa, mas ao mesmo tempo mais econômica, né, e tudo com muita ética. Então, tudo isso, né, me fez ir entrando nesse mundo digital. Tudo que eu comecei a fazer na minha vida de voluntariado, algumas escolhas, tal, tem muito a ver com a minha vida espiritual, com a minha fé, católica apostólica romana. Em muitas situações, sabe? E por levar a sério a minha fé, né, a nossa fé na Santa Igreja, né, tal, e isso foi o que me motivou. Outro dia eu estava ouvindo um padre falando num programa de televisão, o padre Marcelo, né? As pessoas, como que é o seu trabalho? Ele falou, não é trabalho, é missão. E essa missão, assim, a gente, mas como que você viu que era para você fazer isso? Falou, na verdade, toda pessoa que tem uma vocação, ela tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? E achei muito bacana aquilo ali, porque, de fato, pelo nosso encontro com Jesus Cristo, né, com descobrindo essa pessoa que ele é, o amor que ele teve pela gente e como ele imperativamente vai falando é, como que a gente pode chegar a ser um discípulo dele, a ser feliz também, né? A alcançar o objetivo principal que é o céu, né? E cumprir também essas coisas que ele deixou tão claro aqui, amar o próximo como a si mesmo, a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo. Então, assim, tudo isso é um encontro pessoal com o próprio Jesus Cristo, né? Assim que a gente usa às vezes um crucifixo justamente para lembrar, né? Lembrar que aqui, né, que ele morreu na cruz e que foi por amor, foi por nós, ele não precisava fazer isso, né?
Então, claro, aqui não é uma aula de doutrina, então não dá para explicar. Se alguém quiser entender um pouco melhor isso, para quem gostaria de descobrir onde que está na Bíblia, que livro que eu posso ler para entender, pode me perguntar no privado, que depois eu falo. Mas agora eu queria só comentar isso, que quando você, muitas pessoas, né, do mundo inteiro que encontra Cristo, ele vai tomando algumas atitudes na vida, ou todas as atitudes, sempre assim, baseado no que isso aqui é melhor, né? Você pede luz também para o Espírito Santo, né? Para atuar melhor, para saber como fazer as coisas. E a gente erra muito, lógico, né? Erra que eu digo é assim, não é, às vezes não é um erro crasso, mas nós somos humanos, o único que é perfeito é Deus, né? Jesus Cristo foi homem e é Deus e é um homem perfeito. É uma pessoa, né, perfeita por causa que ele é Deus. Mas nós somos falhos, né? E a gente fica numa luta para adquirir as virtudes, adquirir a santidade, né? A ouvir o Espírito Santo e discernir para tal. Temos também nossa as pessoas que nos orientam, temos a própria Bíblia, né? E temos todas o catecismo da igreja, né? Que dá para a gente saber o que é certo, mas também a gente tem paixões, tem o temperamento, tem a memória que às vezes é fraca, a fraqueza em si, né? Então, claro, a gente pode, no meio do caminho, não ser aquela pessoa que a gente gostaria de ser, que a gente está buscando ser, né? Mas existe uma intencionalidade, né? Uma intenção de acertar. Acertar o que que é? De fazer o bem, né? Como Cristo fez, e de seguir os ensinamentos dele, né? E olha que interessante, né? Dentro da própria igreja existe muitos carismas, né? Às vezes a pessoa que não conhece a igreja, ela olha assim, ela fala, ah, aquele ali, nossa, aquele usa um hábito marrom, aquele frei. Aquele outro usa preto, né? Às vezes, e a gente que conhece, a gente que também é da igreja, a gente também tem hora que não sabe exatamente, mas mais ou menos a gente já sabe quem é franciscano, os agostinianos, quem é um sacerdote diocesano, uma freira que é assim, que é uma assim, as freiras a gente conhece às vezes por alguns símbolos, algum um crucifixo que usa, às vezes um tipo de anel, o tipo da roupa, né? Mesmo que não use hábito, às vezes o tipo da roupa, né, tal. E aí, por que que eu tô contando, falando tudo isso, né? Porque essa semana, né, eu ouvi uma pessoa falando de uma coisa e eu achei assim aquilo pertinente a gente bater esse papo com as pessoas que me seguem, né? Porque, assim, eu vi uma pessoa falando assim que, por exemplo, né? Ah, às vezes, hoje em dia com a internet, você olha um católico e, e aí, pelo comportamento dessa pessoa na internet, ela aparenta ser muito mundana, então não dá para delegar coisas para ela, né? Não dá para você falar assim, ah, que ela é uma boa católica, porque ela nem aparece de camiseta com Nossa Senhora, tal, né? Coisas assim. Ou então ela fica muito à vontade, ou ela só fala do trabalho, tal, né? E aí aquilo me despertou para uma coisa bem interessante, que é o seguinte. é, eu queria explicar um pouquinho sobre o carisma do Opus Dei, né? Eu poderia falar de vários carismas, né? O que, que são os carismas, né? A igreja, ela vive uma unidade. A mesma liturgia que a gente tem na missa, que é o memorial da morte de Jesus, a instituição da Eucaristia, que a gente tem, todos os dias tem, mas o preceito é o dominical, né? É, o dever do católico é a missa ao domingo, mas há muitas pessoas nos dias de hoje, sempre, vão durante a semana, porque é aquela coisa, ah, você pode comer uma vez por semana, que aí você não morre, mas a gente acaba comendo várias vezes no dia, né? Você não vai ficar esperando ficar fraquinho, morrer de fome. Então, a Eucaristia é mais ou menos isso. Você, por amor a Jesus, para estar mais perto dele, se alimentar dessa força que é a graça de Deus, que a gente acredita que tá ali, que é o próprio Deus que vai estar dentro da gente, né? Então, muitos têm essa prática de ir à missa todos os dias, né? E aí, mas não é obrigatório.
Aí o que que acontece, né? Quando falou esse assunto de que depende do comportamento, se a pessoa às vezes nem parece ser católico, né? Eu pensei, poxa, quantas pessoas, né, que são católicos, mas eles têm um carisma, eles seguem um carisma, uma espiritualidade que é amar o mundo apaixonadamente, como São José Maria dizia, né? Então daí eu pensei, em vez de ficar explicando um monte de coisa, melhor explicar como que é o Opus Dei, né? No Opus Dei, as pessoas são leigas, então elas não fazem voto. Mas além disso, a gente vai numa paróquia, sim, né? Assiste missa, faz a oração, como eu mostrei aqui, tem o crucifixo, tem a Nossa Senhora, reza o terço, pode ter vela. Eu tenho meu salzinho bento aqui, meu óleo bento. Que mais? O sal, o óleo. Que era outra coisa? Bom, água benta, né? Então a gente, assim, é o mesmo católico, mas o carisma, né? Assim, o que Deus pediu pro São José Maria quando ele viu a obra, né? É o Opus Dei, assim, ele viu, Deus mostrou para ele como seria, como era para fazer aquilo, né? Que é uma história muito bonita também, mas também não é para esse momento. Assim, era que assim, que a gente ia se santificar exatamente no meio do mundo, sem ser mundano. E sendo uma pessoa a mais. Aliás, olha que interessante, né? Por exemplo, vamos dizer assim, que uma pessoa fala assim, isso daqui é muito assim, esse batom é muito vermelho, né? Eu quero ser humilde. Não tem problema se a pessoa pensa isso para ela, o Espírito Santo toca ela daquele jeito, ok. Mas existem milhares e milhares de pessoas em todos os países que têm uma outra forma de pensar e que tá tudo bem, não é errado. É que assim, é um carisma de que se você é totalmente leigo, vive no meio do mundo e quer realmente levar esse Cristo que tem dentro de você, essa fé que tem junto com você, para todas as pessoas, você vai andar o mais parecido com que as pessoas da sua cidade, da sua época, vivem naquelas circunstâncias, desde que não seja pecado. Então, digamos que a moda no inverno, eu nem sei, porque eu não olhei as vitrines, mas vamos dizer que seja roxo e verde. Não tem problema, uma pessoa que é assim, que é um leigo, né? Ele não é sacerdote e não tem votos, ele usa as roupas, vai, compra as roupas, vai para o trabalho dele. Não, ele não precisa ficar assim o dia inteiro falando qualquer coisinha, fazendo o sinal da cruz, ou então falando, ai, vou rezar então uma Ave Maria. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu até sou um pouquinho assim, meia, né, carismática, mas da renovação carismática, um pouco meia para fora, assim. Mas eu gostaria até de não ser. Eu gostaria de ser um pouquinho mais contida. E não é por vergonha, não, é porque é uma forma assim de que Deus ele pode estar muito dentro da gente e sair para fora, mas não necessariamente com, às vezes, com uma palavra assim, uma jaculatória em voz alta. Não necessariamente com você usando uma camiseta ou um anel do escrito Pai Nosso, ou uma camiseta com Nossa Senhora. Isso não diminui a devoção dessas pessoas. Por quê? Porque elas acreditam muito, muito, muito que o principal, né, é, é a tua conduta e o teu coração, e a tua prática, né? E não é um separar também. Não é que você, quando está no trabalho, você é uma coisa, quando você está na igreja é outra. Não. Só que como é que a vida funciona, né? Num trabalho, na maioria dos lugares, né? A gente vai falar do trabalho, vai não sei o quê. Então, assim, você vai se adequar àquilo, tudo que é normal, saudável, bom, tal, você se adequa àquilo e vive de forma natural. E no teu coração, sim, você vai fazendo, vai vivendo essa presença de Deus e essa fé de uma forma assim, como a batida do coração. Sabe? Enquanto o nosso coração está batendo, é assim que seria o ideal, né? A gente tá lembrando que Deus existe, que Deus nos vê, que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos de um rei, de um Deus que pode tudo.
Tanto que no Opus Dei, o fundamento do Opus Dei é a filiação divina, né? Que é isso, ser fundamento, né? Das pessoas do Opus Dei, ser a filiação divina. É que é assim, o que é o fundamento de uma casa? Se vier um furacão e os alicerces estando firme, ela não cai. O alicerce, né? Que é o fundamento de uma casa. Então, o alicerce da vida espiritual, nossa, o fundamento é a filiação divina. Por quê? Porque qualquer problema que você tiver, quando você pensa assim, peraí, mas Deus é meu pai. Deus pode tudo. Deus sabe tudo. Deus me ama. Então, calma, ele deve estar resolvendo isso. Eu vou falar com ele, mas ele já sabe disso. E ele permitiu isso. Então, Senhor, me ajuda a só ver o que é melhor fazer aqui agora, como que você quer que eu haja, e seguindo as diretrizes do que está acontecendo, do Espírito Santo. Mas isso, gente, é uma fortaleza tão grande na vida da gente. E eu vou falar, às vezes a gente até parece meia besta. Em muitas coisas você é meia, sabe, palhaça e tal, não sei o quê. Mas isso é um eixo assim, sabe, que traz a gente para um centro, com o pé no chão nos momentos às vezes mais críticos, e é muito visível, né? Porque quando você encontra assim, às vezes as pessoas elas falam isso, falam aquilo e tal, mas de repente quando acontece qualquer coisa, a pessoa entra em desespero. Mas um desespero que inclusive põe todo mundo em desespero. A pessoa se perde toda. Então isso não é só desorganização. Não é só de um cérebro confuso, uma pessoa meio desorganizada. Isso também tem a ver com que a pessoa, o desespero dela, porque pensa assim: o que eu vou fazer? Eu perdi o controle. E o que a gente faz, né? Uma pessoa assim que vive essa fé, essa filiação divina, ela deixa já habitualmente o controle da vida dela na mão de Deus. E muita gente de muitas religiões e muitos católicos deve fazer isso. Só que a gente faz isso como um fundamento. Quer dizer, e às vezes é isso que as pessoas falam assim: nossa, você sempre está feliz, você sempre está bem. A nossa alegria também está fundamentada na filiação divina. Se Deus é meu pai, eu não posso ficar assim, choramingando, reclamando. Eu tenho que ver que ele está cuidando de mim. E quando acontece uma coisa que não é muito legal, às vezes eu posso ter feito escolhas que levou aquilo, então a culpada às vezes sou eu, né? Mas também tem coisas que são permitidas para o nosso desenvolvimento. Então é bem interessante a gente saber isso, né? Então, assim, imagine que uma pessoa tá assim, só que ela tá de brinco, ela tá maquiada, ela tá arrumada e ela tá prestando o serviço dela, né? Se ela passasse no meio de um grupo assim, as pessoas não vão perceber nada. Mas qual que é a vantagem também disso, né? A vantagem é que você tá no meio das pessoas, né? Como elas, igualzinho, né? E olha que interessante, né? Existe, cada coisa está interligada, né? No Opus Dei, né, concretamente, o carisma é santificar-se através do trabalho, do cumprimento do dever diário, do dia a dia, do cotidiano, e o apostolado é da amizade e confidência. Então, a gente aprende muito o valor de cada pessoa. E que o amar a outra pessoa não é um amar assim no ar, entendeu? Ah, eu amo todo mundo, eu vou rezar para todo mundo. Não, Deus vai colocando pessoas perto de você. E quando ele coloca uma pessoa no que a vida traz para perto de você, você tem que olhar para ela pensando, ela é um outro filho de Deus. Não sou só eu que sou filho amado de Deus, ela também é, né? Independente de qualquer coisa. Jesus morreu por ela também, né? E isso, de uma forma natural, você quer servir, você quer conhecer a pessoa, você se importa com as coisas dela, porque é como se fosse, como não, é um outro eu. É da família, né? Deus criou todo mundo na concepção assim católica, né? Nós sabemos que nós acreditamos, né? Que Deus ele é Pai misericordioso e que todas as criaturas foram redimidas. Pode ser que alguma pessoa não queira aceitar esse Deus, ou aceitar o batismo, aceitar essa fé, aceitar esse amor. Mas Deus, né? Ele de antemão ele morreu por todos. Então é muito bacana isso, né? Saber que às vezes uma pessoa que não, vamos dizer, no começo que conhece uma pessoa que é assim,
católica, com esse carisma, né, de que é discreto, que usa, que tá assim, né, que usa das ferramentas, dos gatilhos digitais também, das ferramentas digitais para fazer o seu trabalho de forma até natural ou básica, tal, né? Cada uma com o seu temperamento. Tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que são mais alinhadas, tem pessoas que é mais discreta, tem pessoa que é mais divertida. Cada um com o seu jeito, né? Mas o que que acontece quando a gente, porque foi Deus que fez cada um, né? E se ele fez daquele jeito, claro, a gente sempre tem que polir as nossas características, que não são bacanas, né? Que atrapalham um pouco, tal. Mas, de forma geral, o jeitinho que cada um fez, a essência de cada um, é o que foi criado por Deus, né? E recebeu também da genética dos pais, mas isso é uma riqueza. A diversidade é uma riqueza, né? Hoje em dia não se fala tanta diversidade, né? Às vezes a pessoa quer aceitar, não quer ser homofóbico, não quer ser isso, não quer ser aquilo, mas ele não aceita o temperamento do irmão dele ou da mãe dele, né? Então a primeira coisa que a gente tem que aceitar do outro é como ele é, né? Não é questão de ser assim, é porque é, ele é mais velho, então não pode ter etarismo. Não, qualquer pessoa, uma criança, mas principalmente aceitar as pessoas como elas são e também assim olhar com um olhar de que, como que eu posso dizer, ter um olhar de que no momento em que eu tiver, né, eu sentir que eu posso ajudá-la para ela ser melhor, ok, né? Existe a correção fraterna, tal, né? Isso aí é bem sofisticado, espiritualmente muito sofisticado, mas existe e dá muito certo. Que é você, sinceramente, falar daquele problema da pessoa com ela, no melhor momento, rezar antes, né? Ser muito delicada, se examinar também, né, sobre aquilo ou sobre outras coisas e falar com humildade daquele problema para ela, né? E aí a pessoa, claro, né, vai depender também da humildade dela, mas em geral a pessoa poderia pensar assim: eu vou falar como que eu penso, tá? Quando alguém me corrige. Puxa, ela poderia estar falando aí para fora. E ela me chamou e veio falar comigo. Ela poderia estar fazendo, não falando comigo, me evitando e eu sem saber o que que era. E ela veio falar comigo. Ela poderia estar me prejudicando por não gostar desse jeito, por ver que esse jeito meu incomoda. Mas não, ela veio explicar para mim que é uma coisa que eu posso, um desafio que eu posso ultrapassar e ser um pouco melhor, né? Para a gente fazer que o ambiente do mundo seja de convivência amável, né? Então, isso vai muito da inteligência e da humildade, né? Quando a gente fala assim, ai, fulano é tão ignorante, tudo ele briga. Eu também tenho o meu lado, temperamento assim forte, né? Mas tem coisas que você vê que é por orgulho. Se a pessoa tivesse um pouco de humildade, ela escutaria e ia agradecer, né? Ia falar, vou pensar nisso, né? E às vezes na hora, sim, a gente pode até ter uma reação, mas depois dá para pensar. Então, quando a pessoa não é assim, desculpa eu falar, é muito orgulho e muita cabeça dura, né? Porque às vezes ela fica rebatendo, defendendo e tal. Ninguém vai falar uma coisa assim, uma pessoa que te ama, né? Falar por falar, né? Dar sós. Porque também, normalmente, tem pessoas que nunca falam, né? Mas ela sempre está falando para os outros parentes, para as outras pessoas. Como é desagradável isso, né? E quando a gente sabe que fez isso com a gente, é muito sofrido. A gente fica chateado. Então a gente tem que olhar o contrário, né? Quando uma pessoa, por ser cristã, por ser nossa amiga ou nosso parente, e por nos amar, ele vem dar um toque, de forma sem ironia, sincero, tal, né? A gente deveria agradecer. Pedir para Deus para ser manso e humilde de coração como ele, né? E aí eu quero fechar da seguinte forma, né? Que Deus ele deixou muito claro assim, não julgueis, né? Não tem lá uma coisa assim, ó, não julgueis, mas se for um outro católico que você tá achando estranho, pode julgar sim, porque a obrigação dele é viver que nem você acredita. Ah, se for um padre, pode julgar sim, porque a obrigação dele seria dar exemplo. Não, Deus não fala isso, ele fala, não julgueis para não seres julgados. Não condeneis, porque senão vai ser da mesma forma condenado.
Então, quando a gente olhar e falar assim, ah, tal padre é de um jeito, tal padre é de outro. Gente, cada um tem coisas que às vezes a gente acha que aquilo é errado, mas aquilo de fato para Deus às vezes não está errado. E se tiver, porque pode ser, claro que deve ter coisa que está errado, se tiver, aquela pessoa, primeira coisa, aquela pessoa já não tem alguém que lhe orienta, ela não está sendo vista pelos superiores dela, tal, né? Graças a Deus, na igreja, a gente é uma hierarquia, é uma família, mas a gente vive uma hierarquia. Então, sendo uma paróquia, tem várias pessoas, tem as pastorais, tem os coordenadores, tem o sacerdote, né? Tem as fofoqueiras, que já alerta também, né? Pode, todo lugar tem, né? Então, assim, o importante é que quando a gente tem um olhar assim, e isso eu tô falando para os próprios católicos, tá? Nossa, mas fulana, acho que ela não vive direito, não. Calma, aquieta teu coração. A gente não sabe. Olha, agora a gente lê muita biografia de muito santo, né? Naquelas épocas lá de, sei lá, 1900, 1800, 1500, 1300. Mas a gente sabe, quando você lê a biografia deles, como é que às vezes eles eram vistos na época que eles estavam vivos. Nossa, às vezes a Santa Teresa de Ávila achavam que ela tinha, não era convento, que era um prostíbulo. Olha que coisa. Agora, pensa, essa mulher, quando a gente lê o livro, né? Eu fiquei anos com aquele livro de cabeceira. É impressionante quando você vê a santidade dela, né? A capacidade dela. Ela tinha uma risada meio escandalosa, ela era divertida, ela gostava muito de fazer comida. No dia que era ela, a comida era o melhor. Então, de fato, algumas pessoas elas interpretavam isso como leviandade, mas o coração dela e o sofrimento dela só ela sabia e Deus e o confessor dela, né? E ela quase foi queimada na fogueira, né? E graças ela ficou até com o braço doente por conta de escrever o livro da vida dela várias vezes, porque iam pedindo e pedindo e pediam para escrever tudo e ela escrevia e por conta dela escrever tudo foram que perceberam a retidão dela e tudo que acontecia na vida dela de extraordinário, inclusive, né? Coisas sobrenaturais. Ela ouvia até a Cristo, né? E então, quando a gente olhar para uma pessoa, se a gente estivesse numa posição que a gente se escandaliza muito e vê, não, não dá, busca o bispo, busca o padre da paróquia dela, tenta saber, porque às vezes você não tem como falar direto com a pessoa, né? E se for uma pessoa que você conheça, vai e pergunta: olha, eu estranhei que eu vi você fazendo isso na internet, eu estranhei, católico pode fazer isso? Pergunta, né, para quem não é católico ou para quem se você é católico, tanto faz, mas uma coisa que eu acho que é importante é assim, a gente saber que o Espírito Santo, ele é diverso. Ele, sabe, ele nenhuma alma é igual a outra. Então, mesmo dentro, vamos dizer, Canção Nova, o Márcio Mendes é diferente do Nelson Correia, né? Um é diferente do outro, e os dois são grandes homens assim que eu fico. Nossa, eu tô dando exemplo dos dois, porque hoje eu tava ouvindo uma coisa da Canção Nova, né? E coincidiu de eu ver os dois. Mas assim, até dentro de uma instituição mesmo, por quê? Porque as pessoas são diferentes, mas o coração de cada um e o que elas estão manifestando, cada um pode ser de um jeito. Então, se Deus ele não fez forma, não formatou cada um, todo mundo igual, por que que a gente acha assim, ah, não, Padre Fábio de Mello, eu não gosto, só gosto do Padre Paulo Ricardo. Outros já falam, não gosto do Padre Paulo Ricardo, só gosto do Padre Fábio de Mello. Então, assim, a melhor coisa que tem é tudo que você vê, né? Agora, para você que é católico, quando você vê uma coisa e acha um pouquinho estranho, qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Oração. Na hora, reza por ele, pede pelo anjo da guarda dela, né? E pensa, nossa, vou rezar porque achei um pouco estranho, me pareceu que não é, que é um pouquinho assim, não é legal isso. Então a primeira coisa eu vou rezar. A segunda oferece um sacrifício, um pequeno sacrifício.
E depois, quando você fez uma oração ali, uma Ave Maria, uma Salve Rainha, uma oração do Anjo da Guarda, né? São Miguel. Depois, o primeiro momento que você tiver, você senta e vai numa igreja ou dentro de casa, né? E conversa com Deus sobre aquilo. Senhor, olha, eu vi aquilo, eu estranhei, mas o que que eu posso, como que eu poderia ajudar mais, além da minha oração? Tem como eu ajudar mais? E conversa com Deus. E também vai analisar lá. Vai ler no catecismo alguma coisa, né? Se você tiver uma dúvida. E quando você for fazer a sua direção espiritual, comenta aquilo e fala: olha, eu tive tal pensamento. Se você quiser, não precisa falar quem que é a pessoa, né? E eu não sei se eu que estou enganada, tal. Então, assim, o que que é esse processo? Primeiro, olhar e é, é, fazer uma oração, fazer um sacrifício, sentar e conversar com Deus, depois levar para o teu superior essa possibilidade de que aquilo foi um escândalo e que você precisa ajudar a igreja, né? Por quê? Porque conforme você segue esse processo, você já vai abatendo muito no seu ego. Porque na vida, gente, o que mais a gente percebe é assim, as pessoas elas amam a Deus, elas seguem a sua fé, o seu carisma lá, mas o ego, ô coisinha difícil de pisotear. Nossa Senhora! Não é à toa que fala, né, que o primeiro pecado foi desobediência e soberba. Porque se tem uma coisa que é difícil, é o ego, né? A soberba da gente, a gente acha que tá certo, tal. E gente, a única coisa que Jesus falou assim, me siga de exemplo, foi assim, ele nunca fala, ele falava para fazer as coisas assim, imperativamente, ir de pregar o evangelho, é, é, o que se você vem e segue-me. Ele foi falando várias coisas, né? Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e depois vem me seguir e tal. Ele falava as coisas assim, bem imperativamente, mas ele não ficava falando dele. A única vez que ele fala dele, como exemplo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, assim, é tão interessante isso, né? Quando a gente pensa assim, meu, é muito interessante. Ele queria que a gente tivesse humildade, né? E que é uma coisa que a gente tem que aprender. Quer dizer, seja, não é fácil, né? E o modelo é ele. E o que que ele fazia? Ele olhava quando queria tacar pedra na mulher lá. Ele era o primeiro que falava assim, esperava, ficava quieto e depois falava: alguém aí não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que não que ele dispensasse da mulher se converter, se corrigir, vai, eu te perdoo, né? Mas não peques mais. Só que no primeiro momento ele dava aquela bloqueada, placava a ira, né? Então, assim, por quê? Porque se a gente tiver que curar as pessoas, né, ajudar na cura, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o nosso amor pelas pessoas. E é muito fácil de ter pessoas que, nossa, que se entregaram totalmente a Deus, que vivem um casamento perfeito, que vivem a castidade, mas o ego, o orgulho é complicado em qualquer religião. Isso aí você percebe. Então, por isso que quando você encontrar uma pessoa assim que tem a humildade, né, de se deixar moldar, que reconhece seus erros, tal, né, e que está lutando aí, é um tesouro mesmo, é um tesouro valioso, porque ela está no caminho, né? O outro ainda tem que primeiro pisotear esse ego para começar a enxergar o que é bom nos outros, né? E isso eu falo porque é uma luta minha. Nossa Senhora. Por exemplo, a pessoa, eu tenho uma diretora espiritual, né? Um diretor espiritual, um sacerdote da minha confissão e um diretor, uma diretora que é uma leiga, que é assim que a gente faz no Opus Dei. Eu vou falar uma coisa para vocês. Se ela estivesse assistindo isso daqui, é claro que eu ia ter vergonha. Por quê? Porque o que a gente deseja, o que a gente se propõe, não é exatamente o que a gente faz. Mas, graças a Deus, na nossa fé, nós temos a confissão, né? A confissão para você poder pedir perdão das pequenas coisas, não precisa ser só de coisas graúdas, das pequenas coisas que são aquelas arestas que vai fazendo com que a gente não dê passos para o céu, né, mais rápido e não ajude os nossos irmãos também.
Porque os nossos defeitos também atrapalham, né? Não é só porque é pecado, é porque às vezes atrapalha também, né? Então, voltando um pouquinho, né? No Opus Dei, nós fazemos o nosso apostolado. São Vicente de Paulo, ele cuida dos pobres. Os jesuítas, eles têm escolas, né? E por aí vai. Os arautos do evangelho, eles cuidam da liturgia, da beleza. Só que todas essas pessoas também cuidam de todos os dogmas, todos os preceitos, todo o catecismo e tal. Mas sempre tem uma coisa assim que Deus pediu para aquele grupo, que é o mais que eles vão se dedicar, e eles têm graça para aquilo. Nós, né, no Opus Dei, a gente tem a graça muito especial para ser santo no dia a dia, no meio do mundo. E o São José Maria, que é esse daqui, ó, ele tem uma frase que ele fala: amar o mundo apaixonadamente, né? E ele era assim, né? Ele tá fazendo 50 anos que ele veio pro Brasil e é tão bonito. Todo mundo que dá depoimento, né? Naquele arroba lá do, naquela perfil 50 histórias, né? De São José Maria. Todo mundo fala dele assim, quanto que ele falava, ficou contente de vir ao Brasil e como ele via a beleza do Brasil e do brasileiro, né? E talvez para nós é isso que precisa, né? É isso que a gente pedir para Deus para conseguir olhar para as coisas e ver intrinsecamente o que aquela pessoa tem de bom, o que, que ela quis fazer. Ninguém pega para fazer um vídeo que nem eu estou fazendo aqui, logo depois que eu tive que raspar quase o cabelo para fazer um tratamento, é, e para dar uma aula, para falar uma coisa e tal. Então, cada um do seu jeitinho, que nem eu acho muito bonitinha a Sara, acho que é Sara o nome dela, lá da Canção Nova, que ela faz do Canção Nova Kids. Então, ela tá ficando já uma mocinha, né? Uma mulher já. E ela faz assim, ela é tipo uma atriz, ela é uma atriz mesmo, né? Porque ela conta história, ela faz teatro, ela faz as coisas porque é da formação das crianças, né? Então, quando você olha aquilo, você fala, gente, que coisa mais linda, né? Mas cada um tem seu jeitinho, só que todo mundo tentando servir a Deus, servir a igreja, né? E usando seus talentos, né? E então é isso, né? E a gente que está no meio do mundo, a gente vê o mundo não como inimigo, uma coisa suja, podre. O que não está bem, não está bem. É claro, é visível, né? E graças a Deus, hoje em dia tem muitas pessoas católicos e cristãos já da política para que o país é laico. Não, peraí, calma, mas desde que você é laico e vem destruir a família, destruir a fé, destruir um monte de coisa, não, a gente tem que ir lá defender mesmo, né? Então, a gente, quem não é da política, tem que estar assim, sempre rezando para os que estão lá, né? E no seu ambiente, na sua família, aonde você está, você pensar, eu tenho que ser um Cristo aqui para essa pessoa, tem que ser sal e luz aqui onde eu tô. E às vezes não é falando, viu, gente? Às vezes na nossa família, se a gente não vai falar nada da fé, mas a gente vai servir, vai ser humilde, vai relevar. No momento oportuno, sim, mas muitas vezes as pessoas já sabem também, né? Mas a gente vai tentar ser um pouquinho melhor, né? Para fazer com que aquelas pessoas reconheçam assim, como que é feliz estar com Cristo. Por quê? Porque a gente tenta ser um Cristo para elas, né? E mostrar para elas como é bom também amar a fé, né? E viver na fé. E o fato da gente estar bem, da gente não querer chamar atenção, fazer vitimismo, ocupar as pessoas, né? Atrapalhar, acabar com o dinheiro das pessoas, tal. Então a gente assim, a nossa responsabilidade de tudo isso ajuda a levar o Cristo que a gente tem dentro para cada um dos que convive com a gente, né? E como nós somos muito falhos, a gente tem um meio muito simples, né? Que é pedir perdão, pedir desculpa quando a gente erra, né? Reconhecer, isso também nos abate, né? Mas é aquela coisa, às vezes a gente fica meio abatido, meio humilhado, mas Cristo cresce, né? Porque a gente foi lá e pediu perdão. É isso que eu queria falar, tá bom? E eu espero que quando vocês olharem pela internet, assistirem, né, outros católicos ou outros cristãos, tal, saiba ter um olhar misericordioso. Ah, estava falando da Sara e o que eu queria dizer é o seguinte: imagine o trabalho que ela tem para fazer aquilo.
Aí se uma pessoa olha e fala, essa menina aí sempre fazendo isso, tal, pensa, gente, você não pensou, ou você não entende nada de internet. Então, assim, evangelizar pela internet dá muito trabalho. Qualquer empresa que você vai levar para frente pela internet, qualquer post dá muito trabalho. Então, as pessoas que são os cri-cri de plantão, eles têm que pensar o seguinte: você nem sabe o que que é, como que faz isso, o trabalho que dá. Você acha que uma pessoa ia fazer isso, evangelizar ou fazer alguma coisa na internet, do trabalho que dá, só para chamar atenção e passar vergonha? Jamais. Então, nós temos que olhar com um olhar de compaixão também, né? De pensar, a pessoa está fazendo o melhor da parte dele. E se tiver errado, a gente tem aquele caminho que eu já falei, né? E por outro lado também saber que é assim, todos nós estamos sendo vistos por Deus. Nós somos filmados o dia inteiro. E Deus já falou, na Bíblia fala lá que vai ter um juízo direto, individual, quando a gente morrer, e depois um final, com todo mundo junto. Então, assim, é serviço de Deus julgar as pessoas, não é serviço nosso. Então, por isso que a gente tem que abominar essa coisa de ficar julgando, condenando. Não, fez de propósito, sim, eu percebi. Não, Deus, meu Deus, as pessoas querem ser Deus, né? Sentar no trono de Deus, né? Então, isso daí é um ego muito inflamado, de se achar numa posição de julgar o outro, né? Então, quando você olhar para as coisas, pensa nisso. Pensa, né? Que já tem Deus para julgar. Tenta tirar o bonito. E se você não gosta ou se sente mal, tira, não segue mais aquela pessoa. Mas cuidado para não estar condenando, crucificando um santo e mandando para a Inquisição uma Santa Teresa, uma Santa Terezinha, que também tinha as moças lá que não gostavam dela, achavam que ela era uma fresca. E olha quem é a Santa Terezinha. É isso, gente, tá? Espero que vocês entendam, gostem e fiquem felizes, né, de ver o apostolado. E se alguém também tem vontade de fazer e não sabe, tentar aprender, porque às vezes a pessoa tem um talento e tem vontade de fazer algo. Então faça do seu jeitinho, né? Mas é bom sempre consultar assim com alguém, né, para saber o que é melhor, consultar com o Espírito Santo, às vezes com quem te orienta também, né, para que a coisa possa atingir o máximo de almas possível. Um beijo, viu?